Olá pessoal, meu nome é Cristiane, sou terapeuta holística e vou continuar falando sobre personalidade. Então assim, nesse vídeo eu vou contar uma história de uma vida passada minha, onde eu fui vítima de uma emboscada. Por que eu quero contar essa história? Porque no meio dessa história existe um obsessor, existe maldição, que é o que eu acabo limpando, né, nas vidas onde eu faço tratamento. O que eu quero falar para você sobre isso, que para mim não é muito fácil contar das vidas passadas, porque são histórias. Então assim, o que é essa história? Ela impactou bastante na minha vida. Essa história de amor não resolvida, não concretizada, houve muitas mentiras nessa história de amor, e no decorrer da minha existência terrena, eu como Cris, eu sofri muito na mão de pessoas mentirosas, pessoas maldosas e que queriam fazer coisas que prejudicassem o ser humano aqui na Terra. Então assim, existe uma explicação para isso, eu sei disso, então tanto sei como por causa dessa história em si, esse homem, no caso, dessa história de amor, ele por muitos séculos ele me obsediou. Então ele virou como meu obsessor, ele tinha um ódio mortal de mim. E por séculos eu também odiei os homens. Então tem uma outra vida passada, onde alguns amigos viram quando fizeram apometria para mim, onde eu matei 50 homens envenenados de uma só vez. Eu trabalhava em um bar e tal. Então assim, por isso que eu digo, as nossas vidas, às vezes, por causa de uma coisa mal resolvida, a gente comete loucuras, acontece coisas que não deveriam acontecer. Então assim, eu vou falar sobre isso, né? Falar sobre o que aconteceu, a história, para mim poder explicar sobre essa vida. Então essa história, dessa vida passada, eu acessei ela em uma regressão, mas ela não foi trabalhada lá. Não sei porquê, até hoje não entendi o processo do porquê que ela fez regressão se não trabalhou nada. Então eu só associei uma coisa a outra, mas não foi limpo o meu campo. Então a vida ficou ali ativa, mais ativa ainda, porque deu mais vida a ela. Lógico, trabalhou a PNL, porque eu fui por uma situação. O que deu de associação a essa vida foi que eu repeti as mesmas palavras pro cara a qual eu procurei a terapia de regressão em 2005, 2006 mais ou menos. Então, eu vou começar contando a história para que vocês tenham um entendimento do que aconteceu. Era uma história de amor entre um príncipe, um rei, era mais ou menos isso, e eu era plebeia. Então assim, mas ele era muito bondoso, ele era um homem assim que eu não só lembro da vida, como eu tenho um amor por ele, uma admiração que eu acho que vem de longe, que é como se fosse minha alma gêmea. Ele tinha um sorriso maravilhoso, uma bondade entre as pessoas, que hoje eu vejo isso nele, né? Mas por muitos séculos eu odiei ele. Essa história começou quando nós íamos nos casar e estava tudo pronto, preparado para o casamento. Eu tinha uma joia que ele me deu da família, que era uma esmeralda. Então assim, eu adoro esmeralda. Eu mandei fazer uma para mim, assim, que porque eu sempre achei linda. Eu tinha sonhos quando eu era criança com ela, e por coincidência o meu pai levou para casa quando eu era criança uma esmeralda, não sei
não sei muito bem a história disso, e eu acho que foi ali que eu acessei essa vida, porque eu me encantei com a pedra. O que aconteceu? Nós estávamos prestes a casar, ele tinha uma prima, e a prima era, a princípio, minha amiga, ela me ajudava nos preparativos do casamento, todo esse processo de casamento, e me ensinou como é que eu tinha que me portar, porque eu era uma plebeia, então eu não sabia nada, né? Então, assim, é como hoje, se eu for na casa de um rico, eu não vou saber me portar, não sei mesmo. E aí, eu acreditava que ela era minha amiga. E um pouco antes de nos casarmos, eu apresentei ao meu futuro marido um amigo meu, que ele sabia, né? Pobre que mais tem é amigos, né? Então, assim, aqueles amigos de rua e tal, que eu lembro que eu tive muito quando eu era criança. E nessa vida eu tinha também. Então, o que aconteceu? Eu apresentei esse amigo, que precisava de trabalho e tal, e ele acabou trabalhando lá, né, no reinado. E a emboscada foi que ela matou ele, jogou ele de um penhasco, e me matou. Então, durante o percurso, ela me convidou para um passeio, dizendo que íamos resolver coisas do casamento, e também me jogou de um penhasco, uma carruagem. E o que aconteceu? Ela me matou junto com o cara que dirigia, né? Que dirigia, não, que... eu não sei como é que funciona. Que ele levava a carruagem. Agora me fugiu o nome. Mas... e ela me contou o plano dela. Não exatamente a verdade, né? Para o meu amigo também, ela contou que ela e ele resolveram se livrar dele para que houvesse uma explicação para a sociedade o porquê que ele não ia mais casar comigo e ia casar com ela. E para mim ela contou a mesma história, de que ela tinha se apaixonado por ele tinha se apaixonado por ela, e ele não sabia como me dispensar. Então, assim, ele não sabia como terminar o casamento, um pouquinho antes do casamento, porque a paixão é recente. E a única forma de se livrar de mim era me matando. E assim, eu fiquei em choque por causa do amor, por causa de não saber o que fazer, mas fui jogada penhasco abaixo. Essa história, assim, agora é mais tranquilo para mim contar, mas só de pensar nela eu chorava. Eu fui me tratar, eu fui trabalhar isso, então assim, eu não me trato, justamente porque eu não posso me emocionar em um atendimento, eu tenho que ser muito séria, eu tenho que ser muito fria e focada no que eu tô fazendo. Não existem sentimentos no meu tratamento, é fazer, é dizer, é isso, vamos limpar, vamos tirar e acabou. E como é que você vai olhar o amor da tua vida de tudo que eu vi? Então ele se suicidou. É como se eu visse. É como você olhar para alguém, você saber que a pessoa te ama ou te amou e ela tá se matando por você. Ele mandou gente atrás de mim, só que ela naquela desculpinha, né, de amiga falsa, não, mas eu mandei na hora que eu soube que eles fugindo, foi gente atrás, eles devem estar conseguindo ir. Então assim, ela foi enrolando ele durante uma semana, ele mandou gente, não me achou lógico, e ele queria pelo menos uma explicação. Então assim, nessa vida, nessa existência, o que mais me prejudicou foi eu ficar sem explicação também. Isso machuca, isso dói. E ele não teve explicações e ele resolveu se suicidar. E eu vi toda a cena, eu vi tudo como ele fez. Ele invocou um ser das trevas, então ele sabia, né,
a bruxaria como um todo, ele invocou um ser, ele usou do sangue dele, então foi alguma coisa referente ao pulso, referente à mão também. Por aqui pela mão, então minha alma gêmea se encarnou ele, né? Se estiver encarnado, ele vai ter uma marca de um corte por aqui pelo pulso. Não lembro em qual dos pulsos, mas vai ter em algum. Assim como tem uma outra vida de um outro amor que também pode ser ele, que tem marcas na mão. Então, assim, cada marca que a gente tem é uma existência que a gente teve, digamos assim. Eu tinha uma aqui no nariz, que é o que eu tirei, né? Eu tinha essas das mãos, eu tenho uma na mão direita, eu tenho na parte interna, na mão esquerda é externa. Então, assim, como é que foi que eu morri? Bem dessa forma, ao encaixe. Então, assim, o que acontece? Eu morri assim, e a gente se encaixou nas mãos para morrer. Então, assim, ele se encarnou meu outro amor, ele vai ter uma pinta do lado contrário também, aqui e aqui, mas assim, isso é outra história de amor. Então, assim como tem várias, né, que eu descobri, né, nessa existência durante o meu tratamento, ele jurou que por muitos séculos eu não ia ser feliz no amor, e que depois, acho que de 20 séculos, 200 séculos, acho que foi 200 séculos, eu acho, uma coisa assim, a gente se encontraria. Então, eu sei que a gente, ele escreveu muitas coisas ruins e se suicidou. Então eu vi aquilo, eu chorei muito ao ver a cena, e depois quando eu fui fazer o tratamento, eu tive que congelar várias vezes essa cena, porque ela me emocionou muito. E aí eu sei que nós trabalhamos da melhor forma possível, e aí para mim mostrar o tratamento, né? Então, assim, foi de uma forma que eu tive que limpar ele e limpar ela. Quando ela caiu, ela encontrou um amigo, e esse amigo, ela entendeu tudo, aí que ela descobriu, não, agora que realmente é verdade, eu ainda tinha um receio que fosse mentira, eu ainda acreditava que ele fosse me resgatar. Então, assim, por muito tempo que eu andei perambulando pelo penhasco, eu não acreditava nela. Eu acreditava, não pode, não deve ser verdade. E aí quando eu encontrei esse meu amigo, eu acreditei. Então, assim, eu acreditei nela, eu achei que justamente que ele também tinha mandado me matar. E aí que foi que eu jurei que nenhum homem me faria mal, que eu não ia deixar nenhum homem se aproximar de mim, que os homens não prestavam. E falei um monte de coisa, que nenhum homem ia me humilhar, me prejudicar, e que, aí vem a crença do dinheiro ser sujo, que homens ricos não prestam, Então, assim, eu tive que ressignificar tudo isso. E quando eu fiz a limpeza e o tratamento, né, que é a parte do que eu vejo, e eu digo para as pessoas, eu fui lá, ressignifiquei a cena, trabalhei, organizei. Então, o que acontece com isso? Eu converso com os dois, então eu vou até ela, quando ela fez essa promessa, digamos assim, eu fui até ela e eu tirei ela da cena onde ela estava e levei ela para a cena onde ele se suicidou. Ela chorou um monte. Aí ela entendeu que ele esperava por ela também. Assim como ela esperava por ele esperava que ela voltasse. Ele não acreditou muito na história também, porque ele acreditava na história do amor dos dois. E quando ele viu que ela não voltou, ele se suicidou. E ela, vendo ele se suicidar, ela chorou um monte. E
E aí ela pediu perdão para ele porque ela matou muitos homens achando que era ele. Em várias existências ela foi atrás dele também. Ela caçava ele caçava ela e ela caçava ele. Eles se tornaram inimigos, mas ambos não queriam ouvir a história um do outro. Ambos não queriam eles não queriam ouvir explicações. Então, assim, isso é muito forte. E, assim, isso ainda pesa no meu campo, porque ainda há coisas que se referem a isso e que eu digo assim, tá, mas foi puxando outra vida junto, então vamos trabalhar outra vida. E assim eu fui trabalhando e fui limpando e fui mexendo e fui ressignificando algumas vidas justamente por causa disso. Ela e ele mataram muitas pessoas, ele achando que era eu, ela achando que tendo ódio dos homens. E aí o que acontece nessa vida? Eu também falei a mesma coisa, que nenhum homem ia me prejudicar, que eu odiava os homens, que nenhum homem se aproximar de mim. E foi o que aconteceu, né? Por muito tempo eu olhava assim para os homens, eu queria casar, mas ao mesmo tempo não queria, eu achava como se eu estivesse sempre à espera. Talvez eu estivesse à espera dele, de encontrar ele, depois de todos esses anos, depois de todos esses séculos, para que a gente pudesse resolver, para que eu pudesse entender. Então eu sempre estive numa espera. Quando eu era criança, eu lembro que eu sentava, eu ia até o telhado, né, de casa, eu subia e ficava olhando as estrelas, eu ficava olhando para o alto e esperando algo, esperando alguém. Então, quando essa vida veio, eu tive esse entendimento. E tive esse entendimento também de outro momento da minha vida, onde eu devia de ter uns 8, 9 anos, e 2 meninos me seguraram para um menino me beijar à força. Ali eu ativei o cara, ali eu sei que teve uma ativação, porque eu disse que eu tinha nojo de beijo, que eu tinha nojo de meninos, porque mesmo o guri era bonitinho na época, então todas as meninas queriam ficar com ele, mas assim, eu não queria, na época eu nem pensava, na época eu pensava em boneca. E pensa, o cara te beijar uma força pra mim, assim, eu já tinha ódio de homens de outras vidas, né? Daí que detestei mais ainda. E aí eu disse pra ele que não importava quem ele era, eu odiava ele. Nossa, eu lembro que eu peguei umas pedras e joguei pedra no guri, dei um cuidado em todos eles. E ali eu lembro que eu ativei essa parte, que foi a primeira vez que eu disse que eu odiava os homens, que eu odiava os meninos, né? Eu disse meninos na época. E olha como isso fica na nossa vida, e olha como isso reverbera. E ali eu trouxe personalidade, que foi essa personalidade dela. Talvez eu trouxe antes também, mas eu ativei mais ela. Eu ativei a personalidade de que fui enganada, porque eles me seguraram. Me seguraram, eles me enganaram, para poder o outro me beijar. A outra parte deste outro também, ele me enganou. Então teve outros acontecimentos comigo onde alguns homens me humilharam por causa do dinheiro. Então assim, eles disseram para mim me enxergar mesmo, para me colocar no meu lugar, porque eu não tinha nada. Então assim, lógico que eles não colocaram nessa palavra, né? Mas eles fizeram uma encenação bem grande, assim, mas eu não disse pra mim me enxergar mesmo, pra mim me olhar no espelho, porque o porquê que ele não queria que eu... Bom, é melhor eu não lembrar disso, mas assim, isso são coisas que acontecem, né, e vêm à nossa vida, repetições, justamente pra gente trabalhar a vida passada e tirar ela para que ela não atrapalhe mais o nosso caminhar. Referente a amigos falsos, eu tive bastante nessa vida, então assim, tive uma pessoa que ela me matou em outra vida, e nessa vida ela me chamou de má. Então quando ela me chamou de má e de cruel, veio a vida dela, me matou. E nossa, ela me matou de uma forma muito cruel mesmo. A malvada e cruel foi ela, e ela tipo veio se vitimizar pra cima de mim,
E eu lembro que eu chorei muito diante de alguém. Isso não é uma coisa há muito tempo, é uma coisa mais recente. Então, faz um ano e pouco, um pouquinho mais, que essa pessoa fez isso comigo. E eu não falo com a pessoa e não quero a pessoa na minha vida. Justamente por isso, porque veio a vida dela onde ela me matou. E nessa vida ela veio para resgatar algumas coisas comigo. Lógico que eu vi vidas onde eu matei ela e outras vidas onde ela me matou. Se abriu o quadro para mim. Não que eu puxei o campo, não, porque eu não abro campo de nenhum. Mas se abriu a vida onde ela não conseguiu resgatar e ela simplesmente ela passou dos limites comigo. Então assim, e pode acontecer de amigos, de parentes e de pessoas próximas que tinham que resgatar com você algo, ou seja, te mataram. E nessa vida elas precisavam recuperar e ser teus amigos e na verdade te passaram a rasteira de novo. Então essas pessoas provavelmente elas perderam uma grande chance com você aqui na Terra. E já aconteceu, justamente essa pessoa que eu fui fazer a regressão, que eu repeti sobre os homens, ele havia feito a mesma coisa comigo em mais 2 vidas. Então, assim, ele perdeu uma chance muito grande, mas muito grande mesmo, e não existirá mais vidas entre nós dois. Mesmo que ele queira, ele não vai recuperar. Então, assim, foi, digamos que uma decisão minha de dizer assim, não, você perdeu uma grande chance. Assim como eu disse a ela, você perdeu uma grande chance, não haverá mais volta. Você vai ter que fazer de alguma outra forma. Não sei como vai ser a recuperação, mas assim, todo karma existe. Você tem que... você vai ter que recuperar de alguma forma o mal que você fez. Nem que seja, digamos que algo vai acontecer com você, ou de alguma forma você mesmo se autopune, né? Então, assim, principalmente quando o outro não quer voltar com você. Aí a autopunição é por tua conta e até o outro dizer que talvez consiga olhar para você novamente, consiga acreditar que o teu espírito está realmente arrependido. Caso contrário, eu, como por exemplo, não acredito nela, que ela esteja arrependida, não acredito nele. Lógico, perdoei, mas diz longe de mim. O perdoar é diferente de querer a pessoa próxima, né? Isso eu acho que a maioria das pessoas já sabe. E assim, essas personalidades deles vão ficar com eles. Então, e assim como esse homem, né? Que ele pediu muitas desculpas, ele chorou bastante por ter me perseguido. Mas no final, assim, imagina quando você... Lógico, várias existências se mataram, várias existências se perseguiram, se destruíram. Ele foi meu obsessor, ele prejudicou tudo que tinha dos meus relacionamentos. Então ele estava junto com o cara que me prejudicou. Então, assim, ele sabe que ele me machucou muito nessa vida, nessa existência. Ele sabe da dor que ele me causou. Isso doeu tanto para ele que ele disse assim, ele disse tantas coisas para mim, que ele me abraçou forte, ele me confortou, assim, lógico, no mundo espiritual, né? E abraçou muito ela, porque por mais que eu crie seja ela, eu me desdobrei nessa cena, né, para poder eu mesmo me trabalhar. E ele abraçou ela e ambos abraçados olharam para mim pedindo desculpa e tal. Ele estava muito arrependido, estava muito triste com o que aconteceu, né? Então, assim, ele não... É como se ele não se perdoasse pelo que ele me fez, né? Mas não tinha como o espírito dele saber a verdade se ninguém contasse. Ele estava muito brabo, ele não aceitava que ninguém se aproximasse dele, ele não aceitava que alguém falasse com ele. Imagina falar isso, você matou ela em outra vida, e agora você descobre que na verdade ela foi assassinada e você se suicidou. Então
Então, lógico que ele vagou muito pelo Vale dos Suicidas, que é outra parte que eu trabalho, que eu resgato pessoas lá. Então, muito dessa vida tem no que eu trabalho. O Vale dos Suicidas, personalidade, subpersonalidade, obsessores, magos negros, que é uma outra ala, que eu não vou entrar muito nessa questão, porque eu não encontro muito em tratamento, justamente porque eles não fazem esse tipo de coisa, mas pra frente eu falo sobre eles. E assim, essa vida me marcou bastante porque eu repeti frases, teve pessoas que me machucaram da mesma forma, tipo amigas falsas, que me traíram, passaram uma conversa porque queriam algo que era meu, então assim, tipo, eu acreditei, aí fui lá, caí, aí fui lá, caí de novo, então assim, era uma vida passada muito ativa na minha frente e uma subpersonalidade que eu dei à frente para que ela vivesse por mim. Então assim, isso pode acontecer muito da gente ter uma subpersonalidade que é muito triste ou uma subpersonalidade que sofre bastante, que ela fica à frente, digamos que já que vamos derrubar, coloco você à frente, já que é você mesmo que vai cair. Então vai anulando o seu eu verdadeiro. E o que eu quero dizer com isso? Tudo pode ser limpo no nosso campo. Então acredite que as coisas podem mudar. Eu levei muitos anos para descobrir que tinha uma vida atrapalhando meu caminhar e consegui limpar ela. E foi muito, muito bom ver a reconciliação dos dois. Então assim, o amor era tão puro que ao ver eles se abraçando, para mim, não importa todo o mal que ele fez a mim, Cris, em outras existências, ao ver aquela vida sendo organizada, sendo ressignificada. Então, assim, o encontro dos dois no mundo espiritual, né, que é o plano multidimensional que eu trabalho, ele me trouxe uma alegria tão grande, porque eu sei que não é que ele agora não vai ser mais meu obsessor, ele agora não tem mais nada contra mim, não. Mas o amor foi resolvido. Então eles conseguiram se ouvir. Ele conseguiu deixar que as explicações fossem a mente dele. E ela também conseguiu parar para ouvir uma explicação. Nessa vida também aconteceu isso, que uma pessoa ficou 13 anos sem falar comigo, 13, 14 anos. Isso, se não um pouquinho mais. Ele não queria ouvir explicações, ele me ignorava, ele me evitava. Então, assim, olha o reflexo dessa vida. E assim como ele não me ouvia, a minha personalidade também não queria dar ouvidos aos seres de luz para poder dar uma explicação. Olha como isso impacta muito a nossa vida. Então, assim, o nosso ser, quando a gente é um pouquinho rígido na Terra, por conta de muitas outras existências e vários processos, né, acaba acontecendo de a gente se prejudicar por orgulho, vaidade, alguma coisa nesse sentido. Bom, mas espero que vocês tenham ouvido essa história e entendido o que uma personalidade pode fazer em nossa vida. Quando eu explico das personalidades, eu não explico assim, né, porque imagina cada personalidade eu falar por meia hora. Não, eu falo rápido delas, falo das subpersonalidades, dos obsessores como um todo. Mas eu espero ter esclarecido sobre contar a história de uma vida que é assim o que eu vejo e é assim que elas agem no nosso caminhar. Então tá ok, gratidão, até mais, até o próximo vídeo.